Então, retomando o raciocínio, na aula passada, foi a aula 6, nós vimos os conceitos de radiciação, que, na verdade, foi uma revisão de uma aula anterior, que eu já tinha iniciado esse assunto com vocês. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. A gente comentou sobre quadrado perfeito, cubo perfeito. Falei de raiz exata, raiz não exata, simplificação de radicais. Falei do que é o número primo. Falei de decomposição em números primos. Ensinei vocês a colocar a pegar um número de dentro da raiz, fatorar, colocar alguns desses fatores para fora da raiz, assim como eu fiz ao contrário, que era quando o número estava fora da raiz, colocá-lo para a raiz. Tá? Então, a gente terminou a aula passada falando sobre o produto das raízes, onde eu alertei a você que provavelmente em pouco tempo aí vai colocar isso na prova. Parece um negócio bobo e realmente é, mas requer um pouco de atenção, porque as pessoas saem multiplicando as raízes de forma indiscriminada. E eu só posso multiplicar duas raízes, primeiro, se elas tiverem o mesmo índice. Lembrando o que é o índice, né? O índice é o númerozinho que está aqui em cima. Só posso multiplicar se elas estiverem com o mesmo valor de n, o mesmo índice. Lembrando que esse índice aqui ele tem que ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. É no mínimo 2, que é onde nós falamos que tem uma raiz quadrada, né? Beleza, então, Chicão, e daí? Por que eu tenho que ter cuidado com a multiplicação das raízes? Porque quando esses caras aqui, ó, for um número par, por exemplo, 2 e 2, que vai ser 2. Quando aqui for 4, 4, aqui vai ser 4. 6, 6, aqui vai ser 6. Mas quando esse n aí for par, eu só posso fazer esse produto aqui se esse número e ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo é redundante, né? Que o e na matemática já diz que é ao mesmo tempo. O a e o b tem que ser números maiores ou iguais a zero. Ou seja, jamais eu farei o produto de dois números se o a ou se o b forem negativos. Então, por exemplo, aqui, ó, é uma raiz quadrada, uma raiz quadrada. Só posso fazer o produto desses dois se esses camaradas forem maiores ou iguais a zero. E são. Por isso que eu falei que raiz de 2 vezes raiz de 3 dá quanto? Dá raiz de 6. Agora, olha o exemplo de baixo que caiu na academia da Força Aérea. O exemplo que caiu na academia da Força Aérea, ele botou raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 9. Na maior vontade de multiplicar menos 4 vezes menos 9, mas não pode. Por quê? Porque se esse índice aqui é par, ele só aceita que esses números sejam multiplicados se isso aqui for maior ou igual a zero e esse aqui também for maior ou igual a zero. Então, menos 4, menos 9, nenhum dos dois são maiores ou iguais a zero. Então, essa multiplicação aqui, ó, ela não pode existir, isso aqui não pode existir e isso aqui também não. Beleza? Agora, olha isso aqui, ó. É par, um deles é negativo, o outro é positivo. Ah, Chicão, não pode nem assim, não. Se pelo menos um dos dois for negativo, eu não posso fazer o produto. Lembrando que quando esse cara for par e esse cara for par. Par e igual, né? 2, 2, 4, 4, 6, 6 e assim sucessivamente. Agora, quando for ímpar, não tem restrição. Quando for ímpar, não tem restrição. Raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica. Multiplica todo mundo que está lá dentro sem se preocupar se é maior ou se é menor do que zero. Então, repara que aqui pintou uma raiz cúbica, menos 4 vezes menos 9, menos vezes menos dá mais 36. Tá? Então, o que vai cair na EPICAR em algum momento desse da vida aí? Ele vai colocar para você lá na prova para analisar verdadeiro ou falso. Raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz de AB. Verdadeiro ou falso?
raiz de A vezes a raiz de B. É raiz de AB. E, Chicão, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Até aí tudo bem. Mas eu garanti esse produto aqui, eu só posso se o A e o B forem maiores ou iguais a... Zero. Se ele não falar nada, eu posso marcar que isso é verdadeiro? Não. Não, porque eu não sei se o A e se o B são... Negativo. Exatamente. Porque se um deles for negativo, esse produto ele não vai existir. Mas, Chicão, e se fosse uma raiz cúbica, uma raiz quinta? Aí não temos restrição, tá certo? Raiz quinta de A, raiz quinta de B. Aí, independente de A e de B, posso escrever aqui a raiz quinta AB. Beleza? Isso aqui é verdade sempre. Essa pegadinha aqui, ó, isso aqui cai na prova. Nossa, faz um estrago. A maioria das pessoas vão marcar que isso é verdade e não necessariamente será verdade. Só será verdade se o A for maior ou igual a zero e se o B maior ou igual a zero. Então, se isso aqui existir, vou até trocar de cor aqui, ó. Se isso aqui for verdade, se isso aqui for verdade, então estará correto. Chicão, tem pergunta aí. Vou olhar, vou olhar. Só acabar de escrever aqui. Estará correto. A prova deve ficar matemática, português, inglês, redação. Do conteúdo do ensino fundamental 2, ou seja, todo o conteúdo até o 9º ano. Agora, para eu listar para você aqui o que mais cai, é bastante coisa. Assim, tem muita coisa repetitiva na matemática, no português, no inglês. Os temas da redação, eles são sempre um determinado grupo, mas isso aí fica assim, é ruim para eu ficar falando isso de uma forma só, porque é muita coisa. Então, teria que pegar essa dica com cada professor, né? Professora de redação, professor de português, professora de interpretação. Agora, a prova da EPICA ela está muito mais interpretativa do que a prova de gramática de língua portuguesa pesada, né? Agora, a prova de língua inglesa ela é muito repetitiva, tem lá os padrões que sempre caem. Então, é isso. Tudo, sim, tudo. A professora de inglês que dá aula para vocês, ela, quando eu era criança, ela já estava nesse ritmo aí de concurso militar. Sabe muito. Veja bem, o que nós fazemos é preparar para o concurso, entendeu? Não é um curso de inglês para você sair falando inglês, não. É um curso para você pegar a prova da EPICA e acertar as questões que precisam ser acertadas. 14, 15 de 16, ou gabaritar a prova. A mesma coisa em português, a mesma coisa em matemática. A gente reforça sempre o que mais cai, né? E na redação é muito legal, porque a professora de redação, além de dar aula em grupo, né, igual eu estou fazendo aqui, ela tem um momento com os alunos que é uma aula em grupo, que é o que eu estou dando aula nesse momento, e aí ela tem um outro horário com vocês de forma individual, né, que a gente chama de feedback, onde ela consegue trabalhar com cada um independente, né, ela vai trabalhando com cada um ali as fraquezas, vai reforçando ali as fortalezas, e os alunos vão aprendendo a escrever, fazendo uma boa redação, né? A gente tem vários casos aí de alunos que no início do curso não sabiam escrever nada com nada e tiraram notas boas, não só na EPICA, mas fizeram outras provas também. As notas aumentaram no próprio colégio, enfim, nós fazemos um trabalho bem sério.
E em relação ao edital da EPICAR, ainda não saiu. Quando sair, eu boto no Instagram, aviso os alunos pelo grupo do WhatsApp e tudo mais. Tá bom? Ó, assim como a gente tem o produto de radicais, a gente tem a propriedade 3. Deixa eu só botar o cabeçalho aqui para marcar a aula de hoje, para ficar organizado. Esse ano tem um diferencial no concurso, né? Eu fiquei sabendo que o concurso desse ano, até o ano passado, a vaga das meninas era separada da vaga dos meninos e vice-versa, né? Esse ano não tem mais vaga misturada, é ampla concorrência. Então, vai passar aquele que tiver a maior média. Ou seja, se eu tenho 100 vagas no concurso e as 100 maiores médias são das meninas, só vai entrar menina. Se das 100 vagas, as 100 maiores médias forem dos meninos, só vai entrar menino. Se das 100 vagas, 80 maiores médias e 20 maiores médias são dos meninas e meninos, vai entrar 70 meninas e 20 meninos. Eles não tem mais vaga reservada, né? Então, concorrência aí é de igual para igual. Eu achei legal, achei legal. Achei bem legal que isso prevalece bastante para as meninas que ficar com vaga restrita. Muito bem. Então, ó, na aula de hoje, nós vamos continuar da aula passada, onde nós aprendemos o produto dos radicais. Agora eu vou fazer a divisão deles. Ó. Propriedade 2. Propriedade 2. Raiz de A sobre raiz de B. Aqui, ó. N é igual a 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. O B não pode ser zero. Por que o B não pode ser zero? Já ensinei numa aula dessa para vocês aí que a gente não podemos dividir por zero. Por zero. Então, esse B aí precisa ser diferente de zero, porque se trata de uma divisão. E numa divisão qualquer, eu não posso ter o denominador igual a zero, porque não se divide por zero. Com atenção especial para quem? Para o zero dividido por zero, que muita gente diz que dá 1, né? E isso não dá 1, isso aqui não existe. Comentamos sobre isso aí uma dessas aulas anteriores. Lembrando que todas essas aulas eu estou gravando, estou colocando no YouTube. Então, a da primeira semana já está... as aulas já estão no YouTube. A da semana passada está acabando de editar, elas vão para o YouTube. E a de hoje, a de quarta-feira também, porque aí quem perdeu alguma aula consegue acompanhar lá e rever, né? É mais ou menos o que funciona no curso. No curso a gente dá aula ao vivo, grava, vai para a plataforma. Então, se o aluno algum dia perdeu a aula, ou não entendeu muito bem, ou chegou atrasado, precisou sair antes, ele consegue rever a aula quantas vezes ele precisar. Tá? Ele não fica só igual no curso ao vivo, né? Perdeu a aula, já era, né? Que não, o cara consegue rever quantas vezes for necessário. Então, aqui, ó, se você faz a divisão, você vai fazer exatamente igual você fez ali em cima. Vai colocar tudo sob um radical só. Então, se aqui é N e aqui é N, aqui vai ser N. E vai dividir os dois, A sobre B. Agora, tem que tomar um cuidado, por quê? Porque da mesma forma que tem a restrição quando é um produto, também tem a restrição quando é a divisão. Vou botar aqui, ó. Hoje, dia 6/2. Ó, cuidado com essa restrição aqui, ó. O B tem que ser maior do que zero. Tirei o zero dali, tudo bem? E se for ímpar, não há restrição. Então, exatamente, posso pegar até os mesmos números que eu peguei ali, ó. Raiz de 2
Lembrando que quando ele omite o índice, né? Quando ele omite esse númerozinho aqui, é porque, na verdade, esse númerozinho aí é o 2, né? Então, é facultativo ele colocar o número aqui ou não. Se ele não colocar nada, você já sabe que é o 2, tá certo? Eu estou deixando com 2 só para poder marcar e fixar de que eu só posso dividir se aqueles dois números ali forem iguais. Então, aqui, ó, 2, 3. Então, aqui você vai ter... E, Chicão, ó, vou colocar todo mundo numa raiz só. 2. 2/3. Ah, mas Chicão, eu não consigo dividir. Não tem problema, ele fica na forma de fração, não tem problema nenhum. Há aqueles que eu vou conseguir dividir. Se eu não conseguir, tudo bem. O que eu tenho que estar sempre prestando atenção é se o número que está lá dentro, eu posso fazer essa junção aí dos radicais. Então, olha aqui, ó. Se aqui for -5, e aqui for -4. E, Chicão, de forma nenhuma eu posso fazer qualquer coisa aí. Por quê? Porque esse cara aqui é par, e ele sendo par, eu não posso fazer a operação. Igualzinho no produto. Então, eu não posso avançar para isso aqui, ó. Eu não posso avançar para isso aqui. Eu vou escrever aqui e vou fazer um risco para você lembrar que isso aqui não pode acontecer. Beleza? E se fosse uma raiz cúbica, Chicão, olha aqui, ó. Eu não vou nem ter o trabalho de escrever de novo, ó. Vou copiar o exemplo. Aqui, ó. Exemplo 1, 2, 3. Eu só vou ter o trabalho de trocar aqui, ó. O 2, eu vou trocar pelo 3. E, Chicão, como é ali ímpar, ímpar não tem restrição. Exatamente, amigo. Exatamente. Você está correto. Não tem restrição. Então, isso aqui passa a ser uma raiz cúbica de -5 sobre -4. E aí, menos dividido por menos dá mais, né? Menos dividido por menos dá mais. Ah, Chicão, eu não consigo dividir 5 por 4. Tudo bem, deixa 5 sobre 4. Perfeito? Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar alguma coisa assim, que você Ah, eu não... senti que alguém respirou aí para falar alguma coisa, mas não falou. Velho, é só uma observação. Você não colocou aí, só que Hum. tem que... O índice, né, do radicano aí, como que é que fala ali? O 2? Esqueci. Expoente do... Não, é o índice, pode O falar. índice, né? O índice não pode ser diferente, né? Não, não pode, em nenhuma das duas situações. A gente pode colocar como exemplo aqui, legal, ó. Eu vou botar aqui uma OBS aqui, ó. OBS. Se eles forem diferentes, independente se dentro ou não é maior do que zero, maior ou igual a zero, eu não vou nem analisar isso, porque eu não consigo multiplicar se esses dois forem diferentes. Por exemplo, ó, esses dois aqui, ó, eles são o quê? De números distintos.
Se eles são distintos, eu não posso fazer o produto. Não com os índices diferentes, com os índices diferentes, não podemos fazer o produto. Da mesma forma, o Afonso está correto, da mesma forma a divisão. Ó. Raiz cúbica de 7 dividido por raiz quadrada de 5. Já expliquei para vocês que eu tenho um esquema que eu consigo calcular essas raízes, né? Eu tenho um esqueminha de aproximação, eu consigo calcular essas raízes e passar para número decimal. Mas não é o objeto de hoje, mas a gente consegue. O objeto de hoje é tentar simplificar sem tirar raiz. Então, nesse caso aqui, ó, como esses dois índices são diferentes, eu não consigo, perdão, eu não consigo, vou copiar aqui, ó. Então, os dois casos que eu não consigo fazer nenhum produto, nem a divisão. Se os índices forem diferentes, jamais farei. E se os índices forem iguais e pares, eu tenho que observar se o número que está dentro é um número maior ou igual a zero, com a observação da observação de que o número do denominador não seja zero. Então, são as restrições que nós temos. Sendo par, esse cara de baixo não pode ser zero e o de cima tem que ser maior ou igual a zero. Sendo ímpar, os dois, sendo ímpares e iguais, não tem restrição. A mesma coisa vale para o produto. Agora, se esse N de cima for diferente desse de baixo, eu não posso fazer nada independente se é par ou se é ímpar. Beleza? Voltar na propriedade 2. Essa propriedade aqui é a 1, essa aqui é a 2. Fala aí, Natan. Falou, falou. Propriedade 3. É a raiz da raiz. Lembra que lá nas primeiras aulas lá de potenciação, eu ensinei para vocês o expoente do expoente? A gente multiplicava, lembra? A gente vai aprender um similar agora. A gente vai aprender que quando você tem a raiz da raiz, você pode multiplicar os índices. Você pode multiplicar os índices. Então, você fica com n vezes m. Obviamente, o n tem que ser um número maior ou igual a 2. E o m de Maria também. Dá um exemplo aí com o número, Chicão. Vamos lá. Vai ficar raiz quadrada da raiz cúbica de 3. Por exemplo, então aqui eu posso multiplicar os dois. Ó. 2 vezes 3, isso aqui equivale a uma raiz sexta de 3. Chicão, e se tiver mais de uma raiz ali dentro? Vai multiplicando tudo, não tem problema nenhum. Ó. Se fosse raiz quinta da raiz quarta
da raiz quadrada de 2. Isso é igual a raiz, multiplica 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40. Nossa, Chicão, que coisa esquisita. É esquisito, sim, mas é isso aí mesmo. Uma raiz de índice 40 de 2. Como é que faz isso, Chicão? Não faz. Você não tem uma raiz exata, você até pode aplicar aquele método que eu falei que eu vou ensinar no curso, que é para extrair raiz, né? Geralmente você até encontra em livro como é que faz o da raiz quadrada e o da raiz cúbica. Mas o da raiz de índice 40 você não encontra, não. Só que a gente tem um mecanismo que a gente desenvolveu. A gente até desenvolveu isso em aula no ano passado. Não sei se quem estava na aula lembra. Eu desenvolvi um mecanismo com vocês para extrair raízes, quaisquer que sejam os índices maiores ou iguais a 2. Então, a gente tem um método de aproximação bem legal. Tá? Então, entenderam isso daí? Tudo tranquilo? Sim. Deixa eu falar de uma quarta operação, que ela não é tão óbvia assim. Eu não sei se vocês têm entendimento disso. Vou colocar aqui como uma propriedade. Eu só posso somar ou subtrair radicais cujos radicandos e os índices sejam os mesmos. Como assim, Chicão? Eu vou botar isso aqui como uma observação aqui embaixo. Eu só posso somar ou subtrair radicais que tenham o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, você só vai somar. Toda vez que não tiver nada na frente de um número, eu já expliquei para vocês algumas vezes, que é para você considerar o 1. Então, é só somar, ó. 1 mais 2, 3. 3 raiz de 2. Se fosse assim, Chicão, 7 raiz de 5 menos 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. E, Chicão, todo mundo aí é raiz de 5. Então, legal. Então, eu posso fazer a operação, né? Soma, subtração. Se todo mundo é raiz de 5, então já sabe que essa resposta vai terminar em raiz de 5. E o resto, Chicão, é só você fazer a operação. 7 com menos 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 raiz de 5. Agora, Chicão, se tiver misturado? Bem, se tiver misturado, você vai fazer a conta até quando der. Quando não der mais, você para. Por exemplo, olhando para esse cara aqui, ó. E, Chicão, nem todos têm raiz de 3 e nem todos têm raiz de 2. Então, eu não posso fazer a conta? Pode. Pode. Você vai fazer a conta daqueles que são, a gente chama na matemática de semelhantes, né? São semelhantes. 8 raiz de 3, 7 raiz de 3 tem o mesmo radical, eles são semelhantes. Então, você vai deixar de lado a raiz de 2 e vai operar só esses dois aqui, ó. Você vai fazer 8 menos 7, vai dar 1 vezes raiz de 3, mais a raiz de 2. Lembrando que esse 1 aqui ele é facultativo, né? Esse 1 aqui ele é facultativo. Raiz de 3 mais a raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Tudo na paz? E aqui, Chicão? Opa, minha caneta voou longe, meu Deus. E aqui, tenho que fazer? Não, não tem que fazer, deixa quieto. O máximo que eu poderia fazer aí é achar a raiz aproximada de 3, a raiz aproximada de 2 e somar, mas não é isso que eu quero agora. Se fosse assim, e Chicão, eles não são semelhantes, então não dá para fazer nada. Deixa quieto. Não há o que fazer.
não há o que fazer. Não há o que fazer. Agora, Chicão, é só com raiz quadrada? Não, 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 não. Não pode ser com qualquer raiz, desde que todas elas sejam semelhantes, ou seja, desde que tenham o mesmo radicando. Então, por exemplo, 7 raiz cúbica de 5, mais 2 raiz cúbica de 5, menos 5 raiz cúbica de 5. E, Chicão, é todo mundo raiz cúbica de 5, então é todo mundo semelhante. Então já sabe que essa brincadeira aqui vai terminar em raiz cúbica de 5. 7 mais 5, 9. 9 menos 5 dá quanto? 4. Pronto, morreu. Beleza? E da mesma forma, se você misturar os índices, uma das formas de não poder fazer a soma ou subtração é esses caras serem diferentes, mesmo tendo os índices iguais. Agora, se esses índices forem diferentes, também eu não consigo fazer nada, mesmo os caras de dentro sendo iguais. Então, por exemplo, raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de 2. Apesar dos dois aqui serem iguais, os de cima não são. Então, aqui não há o que fazer. Tudo bem, pessoal? Estou falando grego para vocês aí? Estou sendo claro? Hein? Cadê vocês? Dormiram? Foram embora? Me abandonaram? Tudo bem, Afonso? Tudo bem, Natan? Tudo bem, pessoal? Sim. Beleza. Tranquilo. Só mais um exemplo aqui. Raiz de 8 mais raiz de 18. Aí, repara que matemática é assim, né? Você vai evoluindo e, com o passar do tempo, você vai sempre usando aquilo que você já estudou. Aí você coloca isso na frente, depois de ter falado isso tudo para você, eu coloco isso aqui na sua frente. Aí pergunta, e aí, dá para a gente fazer essa conta? Primeira coisa que você vai falar, não, não dá não, Chico, porque apesar daqui ser 2, aqui ser 2, o 8 e o 18 não são números iguais. Então, não vou poder fazer essa conta. Mas calma, porque o 8 e o 18 não são primos. Eles têm uma fatoração ali dentro e, de repente, eu consigo tirar alguém do radical. Então, olha aqui, ó. Recordar é viver da aula passada. Ó. O 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. E o 18? 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Quem é o 18? 2 vezes 3 ao quadrado, ou 2 vezes 3 vezes 3. Ah, legal, Chicão. Olha aqui, ó. Mas se você lembra da aula passada, raiz quadrada, 2 vezes 2 vezes 2. Lembra como é que é o esquema? É tentar escrever o número que está aqui dentro com o expoente igual ao índice que está ali fora. Então, 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo, né? Esse cara aqui é 2 ao cubo. Eu posso escrever ele como 2 ao cubo ou 2 ao quadrado vezes 2. Então, aqui 2 ao quadrado vezes 2. Como esses dois caras aqui são iguais, ó, dá o direito de quem está aqui dentro sair da raiz. Então, aqui, ó, você vai ter 2 raiz cúbica, perdão, 2 raiz quadrada de 2. Vou colocar aqui embaixo. Raiz de 8 é igual a raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. 2 raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 18?
Mas, Chicão, por que tu não botou aqui raiz quadrada de 2 ao cubo? Porque aí o 3 não é igual ao 2. Eu não vou poder botar ele para fora. Então, eu vou manipulando de acordo com aquilo que eu queira. Então, eu vou abrir aquele 3 em 2 ao quadrado vezes 2, porque aí eu aproveito esse cara e jogo ele para fora. Afinal, o expoente é igual ao índice. E esse aqui ficou retido. Por que ele ficou retido? Porque o expoente dele é 1 e o 1 não é igual a 2. Olha para o 18. O 18 quem é? 2 vezes 3 vezes 3. Ih, Chicão, maravilha. É 2 vezes 3 ao quadrado. Como o quadrado está no 3, ele vai poder sair. Então, raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, é igual a esse 2, igual foi no de cima. Isso dá direito dele sair da raiz. Ele quem? Quem é que está com o expoente 2? É o 3. Então, isso aqui é 3 raiz quadrada de 2. Aquilo que aparentemente não podia ser feito, olha aqui, ó, depois que você usa a aula passada e simplifica, Chicão, eu posso fazer a operação aqui sim, porque eu tenho 2 radicandos 2 e 2 radicais de índice 2, ou seja, as raízes elas são semelhantes, então é só você somar raiz de 2, 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 5 raiz quadrada de 2. Beleza? Então, aproveitei e revisei a aula passada com vocês aí. Então, nem tudo é possível, mas se o número ali dentro ele puder ser fatorado, muitas vezes, na hora que você fatora, você vai encontrar 2 radicais, o quê? Semelhantes. Se eu fizesse assim, ó, 3, 2, 12. Raiz quadrada de 12 mais mais raiz de 8, pode ser. Raiz de 8 nós já fizemos ali em cima, né? 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Tudo bem? 2 raiz de 2. E a raiz de 12? E a raiz de 12? A raiz de 12, quem é o 12? Só um instantinho, pessoal, só um instantinho. Me dá 30 segundos. Vai lá. Vamos lá. E se for raiz de 12? 12 dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Quem vai poder sair da raiz aqui? O número que tiver o expoente 2. No caso, é o 2. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 3. Então, nesse caso, os radicandos são diferentes. Então, no primeiro momento, eu não posso fazer nada. Na hora que eu simplifico, isso aqui fica 2 raiz de 3. Mais 2 raiz de 2. Ih, Chicão, vai dar problema, vai sim, ó. Esse é raiz de 3 e esse é o quê? Raiz de 2. Eles são diferentes. Se eles são diferentes, eu não posso fazer nada. A questão vai morrer assim, Chicão? Sim, vai morrer assim. Eu não posso fazer mais nenhuma simplificação. Então, aqui, ó, não podemos, a não ser
extrair a raiz quadrada aproximada, né? A raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, mas não é o caso. Então, aqui vai parar aqui, ó. Acabou a questão. Então, tem hora, né, que você... são várias situações, né? Visualmente, eles são iguais, eu já faço a conta, maravilha. Aqui, raiz de 5, a raiz de 5, eu já fiz a conta. Aqui, nem todo mundo podia ser somado ou subtraído, então eu somei aqueles que eu podia. Quando eu falo somar e subtrair, entenda pela mesma ideia de operação, tá? Esses dois, visualmente, eu já vi que não dava para fazer nada, até porque raiz de 5, 5 é primo, e raiz de 3, o 3 é primo, então não dá para simplificar nem o 5, nem o 3. Aqui, ó, eles são semelhantes, a raiz é a mesma, então dava para fazer a soma e a subtração. Na hora que eu olhei para esse cara aqui, ó, o 2 é primo, não tenho o que fazer. Por esses dois serem diferentes, eu não consigo operar. Esses dois, apesar de eles serem diferentes, quando você fatora os números e coloca para fora, eu posso ter dois radicais semelhantes. Então, eu somei 2 com 3, 5. Agora, aqui, mesmo eles sendo diferentes, eu tentei fazer a operação, ou seja, simplificar para ver se eles cairiam em dois radicais semelhantes, e não caíram. Então, não tem o que fazer, deixa quieto. Tranquilo? Então, essas são as operações, ó, soma, subtração, produto, divisão, né? Produto, eu fiz na aula passada, e a raiz da raiz. Tranquilo? Ainda tem o radical duplo, mas não dá para fazer agora, né? Demora aí uma aula para a gente poder desenvolver isso. Vou fazer isso só no curso. E agora eu vou fazer exercício do que eu ensinei. Tem a parte também de racionalização, que eu não vou fazer agora, só vou fazer lá no curso. Então, olha aqui, ó. Vou fazer uma questão simples, caiu no Colégio Pedro II, aqui do Rio de Janeiro, ó. A questão era assim: raiz de 13 mais raiz de 7 mais raiz de 2 mais a raiz de 4. Só para o cara saber se ele sabe trabalhar as raízes. Então, olha aqui, ó, tranquilo. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual. Esse 2 somando com esse 2 vai dar quanto? 4. Raiz quadrada de 4 de novo dá quanto? 2. 2 mais 7 dá quanto? 9. 13 mais raiz de 9. Raiz de 9 dá quanto? 3. 3 mais 13 dá quanto? 16. A raiz de 16 dá quanto? 4. É uma questão simples, né? Tranquilo. Agora olha essa daqui, ó. Caiu na PUC. Raiz de 1,777 é uma dízima. Sobre raiz de 0,111. E lembra como é que faz a dízima? Ó, 1,777777. Como é que Chicão ensinou aí? As 3 aulas atrás, mais ou menos, né? Eu vou até aonde? Eu vou até a primeira repetição. Então, isso aqui dá quanto?
17. Eu vou até antes da primeira repetição, então vou até o 1. 17 menos 1, dividido por quanto? 17 menos 1, dividido. Essa é uma dízima periódica simples ou ela é composta? Simples. Simples, então não tem zero no denominador, né? Só tem noves. Quantos noves teremos? Depende da quantidade de repetição, de quanto em quanto se repete. Então, se repete de 1 em 1, então só teremos um 9, não é isso? 16 sobre 9. E o 0,111, quem não sabe fazer dízima, depois assiste, tem uma aula lá que eu vou colocar no YouTube, que foi uma aula que eu dei só de dízima, ensinei a garotada aí a fazer dízimas. Então, 0,111 vai até a primeira repetição, então é 1. Menos até antes da primeira repetição é o 0. Dividido, de quanto em quanto se repete? 1, 1, 1, 1. De 1 em 1, então aqui vai ser sobre 9. Se fosse 0,131313, aqui ia ser dividido por 99. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui vai dar 1 nono. Então, você tem igual raiz 16 sobre 9. E aqui embaixo, raiz de 1 sobre 9. Ó, aqui é uma raiz quadrada, aqui também, aqui também, aqui também. 16 sobre 9 é um número positivo e 1 sobre 9 é um número positivo. Então, posso colocar todo mundo dentro do mesmo radical. Vai ficar 16 sobre 9, 1 sobre 9. Como é que divide fração mesmo, hein? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quem é a primeira fração? 16 sobre 9. Quem é a segunda fração? 9 sobre 1. Então, aqui, ó, expliquei para vocês aí um dia desse que quando eu tenho produto de frações, se aparecer o mesmo número em cima e embaixo, independente se é um embaixo do outro na diagonal, eu posso simplificar. O mesmo número ou múltiplo. Então, isso aqui vai ser 16 dividido por 1, dá 16. Raiz quadrada de 16 dá quanto? 4. Beleza? Tudo bem? Sim. Olha isso aqui da Epicar, ó. 8 elevado a 0,666. É uma dízima. Menos 9 elevado a 0,5. 0,6666, ó, vai até a primeira repetição. É molinho isso aqui, ó. Vai até a primeira repetição. 0,6. Vai até antes da primeira repetição. 0. Então, vai ficar 0,6 menos 0 dividido por 6, 6, 6, 6, 6. Se repete de 1 em 1. É uma dízima periódica simples, não tem antiperíodo, né? Não tem antiperíodo, não tem nenhum número após a vírgula que não seja da repetição, então não tem antiperíodo. Então, não preciso botar nenhum zero aqui embaixo. Isso que eu estou falando pode ser meio esquisito, mas você tem que voltar, né, algumas aulas anteriores. Vou te falar qual é a aula correta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, vou te falar exatamente qual foi o dia dessa aula. Foi aqui, ó. Dia 25/1, a aula 4 é a próxima que vai entrar no YouTube. É só sobre dízimas.
Assiste que você vai ver que o que eu estou falando agora vai fazer todo sentido. Então, 6 sobre 9. Dá para simplificar por quanto isso aqui? 6 sobre 9 dá para simplificar por 3, né? Aí vai simplificar por 3, vai dar 2/3. Então, aqui você tem 8 elevado a 2/3 menos 9. O que é 0,5, hein? 0,5 não é uma dízima. É um decimal exato. É só dividir por 10. Porque só tem uma casa decimal, né? 5 sobre 10 dá meio. 1 sobre 2. 8. 2 ao cubo elevado a 2/3. Quem é o 9? 3 elevado ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Ó, o expoente do expoente multiplica. Aí você vai ter 2 elevado 3 vezes 2/3 menos 3 elevado a 2 vezes meio. 3 vai embora com 3, 2 vai embora com 2. Isso aqui dá 2 ao quadrado menos 3 elevado a 1. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 3 dá quanto? 1. Pronto, acabou a questão. Tranquilo? Tudo na paz? Beleza. Então, ó, vou deixar uma para você tirar um print e você fazer aí, ó. Na próxima aula, antes de iniciar a aula, eu resolvo com você rapidinho. É só me lembrar, tá? Vou deixar esse exercício aqui para casa, ó. 3 raiz quadrada de 2,666 sobre 7 sobre 2 menos 1, 7 sobre 2 menos 2, perdão. Isso aqui dentro, ó, todo mundo elevado a menos 1. E a raiz cobre até aqui, ó. A raiz cobre até o menos 1 ali. Termina aqui. Aí calcula para mim quanto vale isso daí. Isso aqui caiu na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pronto. Tira um print aí, resolve. Tudo que está aí são as aulas anteriores. Beleza? Então vou me recolher. Na quarta-feira a gente volta para a última aula. Vamos fazer aí o princípio fundamental da contagem. Matéria muito legal de ser estudada. Tudo bem? Tudo bom? Valeu, pessoal. Boa noite, um grande abraço e até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Não, Isabel. valeu, Tom. Tchau, Vinícius. Valeu, Afonso. Tchau. Valeu, Matheus, Arthur. Valeu, Vinícius. Tchau, tchau. Obrigado.